para ajudar e apoiar todos os empresários, para realmente ele conseguir descobrir aonde que está o seu lucro, né? Cadê o meu lucro? Que é uma pergunta que muitos empresários se fazem no final de cada dia ou literalmente no final do mês, né? Mas me chamou a atenção que no título, né, desse projeto ele traz o PJ e traz o CPF. Então contem pra gente qual o objetivo de vocês com essa união de esforços, com esse projeto que vocês estão trazendo agora para a nossa audiência em primeira mão aqui. Então, assim, Deise, eu tenho uma missão de vida que é trazer um desconforto para o ser humano. Como lá atrás alguém também trouxe o desconforto para a minha vida, pessoal, financeira e espiritual. Eu tenho uma boa notícia e uma má notícia para 2026, tá? As coisas para 2026 vão piorar. É a má notícia. Estão me ouvindo? Para 2026 as coisas vão piorar. Tá assustando. E a boa notícia é que para 2026 as coisas vão dar muito certo. Que bacana. Só tem um porém. A pessoa vai ter que decidir. Muitas vezes as pessoas tendem a entender que a vida dela é baseada em destino ou mesmo em superar circunstâncias boas e ruins. Não depende só disso. Tudo na vida depende do quanto que eu estou consciente do meu papel no mundo, como ser humano, como filho, como pai, como político, como professor, como empresário e como CPF. As pessoas tendem a trabalhar muito, ganhar pouco, se estressar, ter problema de ansiedade, depressão, e muitas vezes não tem um sentido de vida para levantar de manhã entendendo que vai trabalhar por obrigação, aguenta o patrão por obrigação, aguenta, né, o marido ou a esposa por obrigação, aguenta os pais por obrigação, aguenta o professor por obrigação, mas não por vocação. E a vocação principal do ser humano é ser filho de Deus, é entender que temos sim potencialidades, temos limitações, mas podemos, através do autoconhecimento, do despertar da consciência, florar o potencial latente adormecido e principalmente entender por que a gente veio para esse mundo. Fomos abençoados com a inteligência, temos que usar isso a nosso favor, né? A inteligência do homem e a sabedoria vem de Deus. O que eu quero trazer para as pessoas? Na vida temos a dualidade, o bem e o mal, a luz das trevas, o negativo e o positivo. Temos o ego e a consciência. E é através do despertar da consciência que o programa Gerencie Sua Vida, em conjunto agora com a Cleidiane, colocando pro empresário, tanto ele pessoa física quanto pessoa jurídica, de fato, cadê o meu lucro? O que está sobrando para mim como pessoa física no final do mês e o que está sobrando, a Cleidiane vai explicar muito bem isso, no final do mês como empresário. Porque trabalhamos muito e às vezes sobra pouco. Ótimo. Então, assim, já há muitos anos como empresária, contadora, a gente atende os empresários e muitos deles que vêm até o escritório, a primeira dor deles, ou seja, a pergunta, eu trabalho, mas cadê o meu lucro? Não vê o resultado, né? E através disso eu desenvolvi um método onde realmente o empresário pode, com uma grande facilidade, identificar o seu lucro. E realmente ele está feliz no dia a dia quando ele está atribuindo as suas funções para a própria empresa dele. Então a gente sabe que o cenário econômico não é nada agradável, não é nada bom. A gente sabe que 2026 a gente pode passar, sim, como o Williams falou, por um percurso bem difícil. A gente sabe que a gente tem uma reforma tributária para enfrentar pelo, E esse né? cenário que vocês pontuam dessa dificuldade se dá justamente já nessas análises da reforma tributária e da economia do país? Isso que é a base dessa definição de vocês de um ano talvez não tão positivo? Com certeza é um deles. Mas assim, quando a pessoa quer virar a chave, ela decide, é o CPF dela, que está envolvido aonde? No CNPJ. Então, sim, é essa pessoa, é esse empresário que precisa tomar a decisão da mudança. Por mais que eu tenha um ano difícil, por mais que eu tenha uma reforma tributária que vai passar a existir na minha empresa, mas qual o passo que eu realmente preciso dar para identificar aonde está o lucro da minha empresa? Porque muitas vezes o empresário ele tem todas as informações, quanto que ele pagou, quanto ele recebeu, mas ele está com prejuízo.
Ou muitas vezes não consegue prosperar o seu próprio CPF, não consegue destinar o valor da empresa dele para a pessoa física dele. E é aí aonde que a gente entra justamente com o apoio e aí ajudar a identificar o empresário. Aonde está o gargalo, aonde está o incômodo dele de não encontrar a lucratividade. E um outro ponto que é também bem relevante, muitos empresários, eles estão muito na parte operacional. Eles esquecem de olhar a parte da gestão, a parte da estratégia da empresa, como atribuir esta ação para a empresa. E também é a falta de confiar no colaborador que eu tenho. Confiança é a palavra, né? Exato. Então, assim, eu preciso treinar, eu preciso largar, eu preciso confiar para ele fazer o que deve ser feito e para mim fazer o meu papel. E é onde os empresários não olham para isso. Então, isso sim, é onde que a pessoa, CPF, precisa mudar essa chave e ele vai ter essa mudança sim, aonde? Diretamente no CNPJ. Aí, claro, a gente vai entrar, cadê meu lucro agora? Vamos avaliar como você está usando o teu método para analisar a parte de finanças da sua empresa. Porque não é simplesmente você anotar quanto você recebeu, quanto você pagou. Mas vou pegar um simples exemplo. Se você vende 100 mil reais por mês, indiferente se você é indústria, se você é comércio, qual é o percentual que você pode comprar de produto para revenda ou de matéria-prima? E muitas vezes a lucratividade acaba ficando aonde? No estoque, porque acabam comprando desnecessariamente. E a empresa tem capital de giro para comprar esse estoque a maior, para deixar esse estoque lá guardado, que simplesmente é um dinheiro que está lá estocado? Não basta você ter aquele controle, você tem que ter inteligência para utilizar todas aquelas ferramentas que você tem ali, inclusive gerir o seu estoque. Exatamente. Aí vem toda a situação. Como você está precificando o seu produto? Muitas vezes o empresário olha para a precificação do concorrente. E ele simplesmente acaba usando a mesma precificação. Mas não, para lá. Qual é o custo operacional de fato da minha empresa? Qual que é o regime tributário da minha empresa? Qual é o cálculo do custo do produto que eu realmente preciso atribuir ao meu serviço, ao meu produto? Então eu tenho que olhar para a minha empresa. Eu posso sim olhar para o meu concorrente, mas a precificação, ela tem que ser minha. Para entender um pouquinho mais disso, assim, como que eu formo o meu preço? Exatamente. Qual é a formação do custo do seu produto? Olhando para o cenário da sua empresa. Não para o do concorrente. Não para o do concorrente. Porque você não sabe qual foi a negociação que ele fez. Você não sabe se ele tem um fluxo de caixa disponível. Dele, né? Exato. Talvez ele está comprando à vista, já está ganhando um desconto maior, por isso que ele pode vender por um preço menor. Ou muitas vezes ele está com uma dívida que você nem sabe. Então, você tem que voltar e olhar para o cenário da sua empresa, o que você pode e o que você realmente não pode. E eu achei interessante que nessa introdução que vocês trazem para a gente, o que o Williams falou ali de toda essa inteligência, de toda a utilização dessas ferramentas enquanto pessoa, até mesmo pautado nos dons que a gente recebe de Deus, né? E você falou uma palavra-chave ali que é a confiança. Com base nisso, claro que é necessário ter inteligência financeira e buscar conhecimento, mas é um conjunto de fatores que fazem o sucesso, né? Sobre isso, acompanhando o raciocínio da Cleidiane, a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, diz que a felicidade não vem antes do sucesso. Melhor, o sucesso não vem antes da felicidade. Presta atenção. Uma universidade séria, reconhecida mundialmente, diz: o sucesso não vem antes da felicidade. Se você quiser sucesso, primeiro seja feliz. E ser feliz é em casa, ser feliz no trabalho, ser feliz como referência no que faz, ser feliz com o propósito de ajudar o próximo, ser feliz em contribuir com o patrão, ser feliz em contribuir com o colaborador na confiança. E as pessoas muitas vezes não têm disciplina, não têm discernimento, não têm consciência do papel importante que ela tem na sociedade. E essa sociedade começa na família, começa na empresa, para depois sim expandir, né, no mercado de trabalho e as pessoas terem um valor agregado no que ela recebe como CPF.
Eu tô lendo um livro, Williams, eu falo isso porque você é escritor, né, e consome bastante esse conteúdo. É O Monge e o Executivo. E ele traz uma mensagem muito bacana que me remeteu a tudo isso que vocês estão falando. E o quanto é importante para o empresário estar atento a detalhes que ele deixa passar despercebido. Como que tá o teu time? Como que tá a tua equipe? Eles estão ok? Eles estão felizes? Eles estão produzindo, entregando o que você precisa que eles entreguem? E o que está faltando você fazer para que eles façam isso, né? Exatamente. E olha só, aproveitando essa situação, muitas vezes, o que acontece? Se eu pôr uma meta, né, na minha empresa, se eu vou vender tantos R$ 1.000, e se vocês ajudarem a contribuir, eu posso dar um percentual para vocês, colaboradores. Eu tenho uma empresa que, olha só, quem detalha as metas, quem determina quanto vão vender, quanto vão ter de perda no supermercado, qual vai ser a despesa dos colaboradores, as despesas financeiras, são os colaboradores, não é nem o dono, não é o empresário. Isso é o quê? Confiar, é repassar os números da empresa para a equipe e trabalhar junto. Então, isso sim faz realmente crescer a empresa, isso sim faz com que todos vestem a camisa e sim, no final, a gente tem faturamento, mas a gente tem lucratividade. E também nessa condição, todos esses colaboradores, eles têm consciência que sim, tem que sobrar um lucro na empresa, para a gente investir na empresa, para o empresário também poder usufruir disso, mas nós também vamos usufruir do nosso salário e inclusive da distribuição de lucro que nós vamos ter. E muitas empresas têm medo de fazer isso, têm medo que este valor a mais que vai repassar para o colaborador vai agregar em tributos. Tem condições que o que você vai agregar a mais não vai atribuir a tributos, e sim você se creditar deste pagamento a maior ao colaborador. Então, o empresário, quando ele muito bem sincronizado ao seu enquadramento tributário, olhar realmente para a gestão estratégica da empresa, ele acaba tendo inúmeras economias, onde ele aumenta a lucratividade e, sem dúvida, ele vai aumentar o faturamento também. Então, e o que a gente encontra? Muitos empresários com medo de faturar porque tem medo de pagar imposto. Tudo bem, Brasil é um dos países que tem a maior carga tributária, tenho total consciência disso. Mas quantos benefícios e quantas estratégias que eu também tenho se eu quero usá-las? Então, aonde que eu devo ir buscar essas informações para poder me aproveitar disso tudo? Que bacana. E esse projeto de vocês, ele abrange desde aquela pessoa jurídica que está começando, ou melhor, o CPF, a pessoa jurídica, até o empresário que já está no mercado e que está um pouquinho desanimado, que quer ter ser revigorado com novas perspectivas de um cenário positivo? Então, assim, respondendo isso e trazendo um gancho também do que a Cristiane falou, o mercado ele tá ruim e tá bom para todo mundo, tá? Hoje tem gente vendendo lenço, tem gente comprando lenço. Dentro da expertise de cada um, você tem que descobrir, tá, no seu CPF, teus dons e teus talentos. Muitas das pessoas entendem que o meu sonho é ter uma loja de roupa, o meu sonho é ter uma loja de sapato. Só que a tua vocação não é para isso. E a tua gestão também, nem o teu recurso inicial é para isso. Então as pessoas têm que se preparar, e nós temos o Sebrae, temos a Associação Comercial, CDL, entidades hoje, né, Cristiane, que apoiam e dão suporte para tudo isso. E todo o CPF, todo o CNPJ, por trás tem um ser humano. E o que as pessoas não estão entendendo, Deise Bach? E eu quero dizer para cada um de vocês, e grave o que eu vou dizer para vocês no coraçãozinho agora, tá? E leve isso para a vida. Nós, filhos de Deus, criamos pelo verbo. Nós, filhos de Deus, criamos pela imaginação, pela visualização, pela escrita. Criamos, inclusive, pelo um trabalho diligente e bem feito. Está na Bíblia, Salomão, o homem mais rico que já existiu, pediu a Deus sabedoria e não riqueza. Nós criamos hoje uma realidade nova através de rede de relacionamento.
e de gestão. Então o ser humano hoje, quando levanta de manhã, antes de pôr o pé fora da cama, ele tem que entender por que ele está levantando naquele dia e qual o significado que ele vai trazer para a vida dele. A vida nossa não tem a ver com metas, objetivos ou conquistas materiais. Tem a ver com um propósito de vida. E nós vamos estar desafiando somente 20 pessoas PJ e 20 pessoas pessoa física. 40 pessoas vai participar de um treinamento a partir de novembro. A gente vai estar costurando isso junto com as pessoas que vão estar se inscrevendo. A Cristiane vai falar qual que é o caminho para se inscrever. Nós vamos selecionar 40 pessoas para ver se essas pessoas realmente querem mudar de vida. Entende? E sobrar dinheiro para ter qualidade de vida, para ser feliz. Compartilhar todo esse ensinamento com elas. E essas pessoas vão ser semeadores também para outras pessoas da sociedade. Uma corrente. E como que faz para participar, Cristiane? Muito simples, gente. Então, quem quiser, siga lá o nosso Instagram. Sigam, não é quem quiser, porque com certeza sempre vai ter muitas informações lá. E tem no link da bio, só clicando no link da bio, que já vai poder fazer a sua inscrição, ou seja, tirar dúvidas com a gente sobre este projeto, que é CPF e CNPJ. E literalmente, como o Williams falou, né, a gente precisa ter os nossos hábitos diariamente. Muitas vezes a gente levanta cansado, atrasado, mas eu digo como experiência própria também. Todos os dias a gente primeiro precisa. E como eu estava falando, né, a gente precisa ter os nossos hábitos diários. É sim, se voltar a Deus todos os dias. Qual o meu papel na pessoa física e qual o meu papel na pessoa jurídica? Para que meu dia realmente seja leve e que eu consiga realmente atribuir todas as tarefas que realmente eu preciso e tenho necessidade. Então, a partir disso, quando você consegue pôr isso na sua vida, tudo muda. As pessoas têm um costume, né? As pessoas que, quando eu falo, estão me colocando no mesmo balaio, tá, gente? Mas é um hábito do ser humano de acreditar que as coisas são separadas, e não é, né? E a mensagem que vocês trazem é justamente essa. É desde você acordar sendo grato a Deus, mantendo a sua vida espiritual, sentimental, financeira, empresarial. É tudo junto, é um conjunto. Uma coisa puxa a outra. E se uma está bem, a outra vai bem, assim sucessivamente, né? Cuidar de todos os setores da sua vida para prosperar. Daisy, eu sempre trabalhei muito como empregado e cuidava da empresa do meu patrão como se fosse minha. E hoje eu sou patrão. Então um dos segredos, pessoal, é se você é patrão, trabalhe que nem funcionário. Se você é funcionário, trabalhe que nem patrão. Daí só vai dar certo. Mas o que eu quero trazer para as pessoas hoje? Todo mundo quer prosperar, mas nem todo mundo quer pagar um preço. Por isso que é a questão de disciplina, se dedicar, levantar mais cedo, estudar um pouco mais, se esforçar um pouco mais, olhar e perceber o outro no processo. Nesse sentido, nós temos aí uma busca de entender que viemos para esse mundo não para trabalhar muito, ganhar pouco e só pagar boleto. E hoje tem muita gente só pagando boleto. E as mulheres, eu sempre falo isso nas minhas palestras, tem um grande efeito. Elas sonham para o marido, sonham para os filhos e esquecem de sonhar para si própria. Então o convite que eu e a Cristiane estamos fazendo não é de a gente tentar mudar a vida de alguém ou tentar achar que nós somos melhor que qualquer um. Nós só somos muito curiosos e assim a gente estuda todo dia, né, Cristiane? Para a gente descobrir como a gente se mantém de pé no mercado que é desafiador. E o mercado hoje está pedindo para o ser humano ele se atentar na vida espiritual. Toda vez que eu buscava inteligência financeira e inteligência emocional em livros, eu não conseguia nada. A partir do momento que eu comecei a aprofundar sobre a inteligência espiritual, ficou tudo mais fácil. Estão trazendo a receita do bolo, né? Só pegar. Exatamente, né? E é você levar a todas as tuas informações controladas, mas controladas literalmente de uma forma leve. E se Deus te deu um dom de ter realmente uma empresa, você com certeza precisa liderar isso, olhar para a gestão e não ficar só na operação. E isso é onde que eu vejo muitos empresários literalmente pecando. No final da história eles estão cansados, esgotados, desmotivados e automaticamente sem lucro. Então, literalmente, eu estou aqui para convidar este grupo seleto de empresários. Tem prazo, Cleidiane?
A gente vai fazer as inscrições agora no mês de novembro. A gente vai estar trabalhando com eles novembro, janeiro, fevereiro e março. Dezembro a gente vai dar um time, né? Sim. Porque a gente sabe que todos também vão estar no foco de venda. Isso. E é o período de colheita de quem trabalha, né, nesse ramo também. Exatamente, mas a gente vai estar acompanhando todos eles e com certeza eles vão identificar aonde estão os gargalos para suprir esses gargalos e sim depois chegar à lucratividade. Porque existe empresa e existe faturamento e principalmente lucro. É só identificar o que não está permitindo você ter o seu lucro. Que nós temos muitos dias ainda para terminar esse ano. E não é só um ano que tem que ser passado, né, a limpo, mas é um ano que tem que ser retratado como algo que a inteligência e a sabedoria humana, vinda de Deus, pode superar qualquer desafio, qualquer medo, qualquer ansiedade, qualquer preocupação. Mude o foco. Onde está o teu foco, está a tua energia, a energia que cria. Então coloque tua energia no bem e faça o teu melhor, porque o resto vem. Show!